vendo as coisas como elas na realidade são. É verdade que os 5 obstáculos são suprimidos no momento que precede os jhanas. Os comentários chamam-no de Upachara Samadhi, imobilidade da mente que está para entrar em jhana. Então, como é que podemos saber com certeza se esses insidiosos 5 obstáculos, que geralmente operam no nível subconsciente, estão totalmente suprimidos? Como é que sabemos que estamos em Upachara Samadhi? O teste decisivo é que podemos passar sem esforço nenhum para o primeiro jhana. Em Upachara Samadhi não existe nenhum impedimento ou obstáculo entre você e o jhana. Se você não puder entrar em jhana, os 5 obstáculos ainda estão presentes. Portanto, para ter certeza que eles se foram, você tenta entrar em jhana e entra. Quando emerge dos jhanas, a mente fica em Upachara Samadhi por um longo período, como quando saímos de casa, passamos novamente pela porta. É nesse ponto, durante o período imediatamente depois da experiência dos jhanas, quando os 5 obstáculos ainda não invadiram a mente, que a pessoa é capaz de finalmente praticar no visto há apenas o visto, no ouvido há apenas o ouvido, no sentido há apenas o sentido e no conscientizado há apenas o conscientizado, como o Buda disse repetidamente. Só como resultado dos jhanas é que o meditador conhece e vê as coisas como elas na verdade são e não como elas parecem ser. O fim da ideia da existência de um eu. Uma experiência de jhana pode desmontar uma pessoa. O que quero dizer com isso? Quero dizer que a informação proporcionada pela experiência dos jhanas, contemplada imediatamente depois em Upachara Samadhi, quando os obstáculos não podem distorcer nada, destrói a delusão do eu, alma e meu. No primeiro jhana, na maioria das vezes, e nos jhanas mais elevados completamente, a capacidade de fazer, de exercer a vontade e de fazer escolhas, o que chamo de o fazedor, desapareceu. Falando de uma maneira bem simples, a informação é tão clara e os 5 obstáculos não são mais capazes de fazer com que você não veja que não existe uma pessoa controlando o corpo e mente. Vontade não é o eu ou um produto do eu. Vontade é só um processo natural impessoal que pode chegar à cessação total. Você viu isso por você mesmo e pode confiar nisso, porque isso tudo ocorreu quando os 5 obstáculos que distorcem estavam suprimidos. Esse insight é o mais correto que você já teve. Livre-arbítrio é uma delusão. Você, o ouvinte, será incapaz de concordar comigo. Isso porque os seus 5 obstáculos ainda estão ativos, e eles farão com que você não enxergue isso. Portanto, primeiro experiencie um jhana, logo em seguida investigue esse assunto, depois tente discutir comigo. Além disso, em jhana, o verdadeiro, não os falsos, a visão, a audição e os sentidos desaparecem. Os 5 sentidos externos cessam. Essa informação também é clara. Quando a pessoa reflete no estado de Upachara Samadhi, livre dos obstáculos do pós-jhana, na completa ausência dos 5 sentidos durante a experiência dos jhanas, verá com certeza que não existe o eu, ou alma, ou o meu eu, observando a visão, ouvindo sons ou sentindo cheiros, sabores e toques. Não existe nenhum eu, alma ou meu eu compreendendo o que foi compreendido. Todas as formas de consciência são também como um processo impessoal que pode chegar a uma completa cessação. Em resumo, você não é o mesmo que a sua mente. A mente é apenas um processo natural. Ela pode parar completamente. Ela realmente para, de uma vez para sempre, no Parinibbana. Uma vez mais, você, meu ouvinte, será incapaz de concordar comigo. Os 5 obstáculos que agora estão ativos sob a superfície da conscientização impedem-no de ver a verdade.
Uma experiência de jhana desafia o seu entendimento mais básico. O entendimento de que você é. Não se preocupe com esse desentendimento por enquanto. Ao invés disso, medite até que você tenha experienciado jhana e tenha suprimido os 5 obstáculos. Então, veja se tenho razão ou não. A parte final do ensinamento para a Bhariya. Bhariya, você deve treinar assim. Com relação ao que é visto, haverá apenas o visto. Com relação ao que é conscientizado, haverá apenas o conscientizado. Praticando dessa maneira, Bhariya, você não será por causa disso. Quando você não é por causa disso, você não está nisso. E quando você não está nisso, então você não estará nem aqui, nem lá, nem no meio. Isso é o fim do sofrimento. O que significa por causa disso? Em Pali é na tena. Tena é a palavra-chave para isso. Na é a forma negativa. Significa literalmente não por causa disso, não através disso, não por isso. Significa em essência que você não assumirá que existe um eu, uma alma, só porque existe o ver, ouvir, cheirar, degustar, tocar ou conscientizar. O Buda estava dizendo que uma vez que você tenha penetrado a verdade da experiência sensorial, através da supressão dos obstáculos nos jhanas, você verá que não existe o fazedor ou sabedor por trás da experiência sensorial. Você não será mais capaz de usar a experiência sensorial como evidência para um eu. A famosa frase de Descartes, eu sou porque eu penso, é refutada. Você não será por causa do pensamento ou por causa do ver, do ouvir ou do sentir. Nas palavras do Buda, você não será por causa disso, qualquer experiência dos sentidos. Quando os processos sensoriais são descartados como evidência defensável para a existência de um eu, uma alma ou meu eu, então você não estará localizado na experiência sensorial. Nas palavras do Buda, você não estará nisso. Você não verá mais, considerará, perceberá ou mesmo pensará que existe um eu envolvido na vida. Usando as palavras do médico na versão original do seriado Star Trek, é vida, Jim, mas não como nós a concebemos. Não existirá mais qualquer percepção de um eu ou alma no centro da experiência. Você não estará mais nisso. Para fechar a abertura que poderia deixar você pensando que pode escapar da inexistência de um eu ou alma através da identificação com um estado transcendental de ser além do que é visto, ouvido, sentido ou conscientizado, o Buda bramiu, e você não estará nem aqui, com o visto, ouvido, sentido ou conscientizado, nem além, fora do visto, ouvido, sentido ou conscientizado, nem entre os dois, em nenhum mundo, nem além do mundo. Em resumo, o Buda aconselhou ambos, Bhariya e o venerável Malunkyaputta, a experienciar os jhanas para suprimir os 5 obstáculos. Só deste modo alguém pode discernir com certeza a ausência de um eu ou de uma alma por trás do processo sensorial. Consequentemente, a experiência sensorial não será mais tomada como evidência da existência do fazedor ou sabedor, de tal modo que você nunca mais voltará a imaginar um eu ou uma alma no centro da experiência, ou além dela, ou em algum outro lugar. O ensinamento para a Bhariya formula de modo resumido o caminho para a realização do não-eu, anatta. Só isso, concluiu Buda, é o fim do sofrimento. Conclusão. Espero que o meu argumento tenha sido forte o suficiente para desafiá-lo, ou, mais do que isso, confundir as vipalassas que dirigem seus processos cognitivos. O ensinamento breve do Buda para a Bhariya e para o venerável Malunkyaputta não é um atalho para os superinteligentes. A prática do no visto haverá apenas o que é visto requer a supressão dos 5 obstáculos.
A supressão dos 5 obstáculos requer jhanas. Jhanas requer o resto do nobre caminho óctuplo, os primeiros 7 fatores. Requer fé na joia tríplice, a observação dos preceitos de virtude e a prática da generosidade. Existe apenas um caminho para a Nibbana, que é o nobre caminho óctuplo. Não existem atalhos. De todos os caminhos, o caminho óctuplo é o melhor. Esse é o único caminho, não há um outro, para a purificação da visão.